Eu vou começar falando algumas informações que são relativamente importantes para vocês entenderem o formato dessa apresentação. Um tempinho atrás, a gente perguntou para as pessoas o que elas gostariam de desenvolver como habilidade ou aprender mais. E algumas pessoas, 3 pessoas, disseram que queria melhorar a organização pessoal. O que eu fiz foi pensar numa estrutura de como fazer com que essas pessoas pudessem pensar em formatos que funcionassem para elas se organizarem no dia a dia. E aí, quando surgiu o dia da gabada, eu já estava com o material mais ou menos estruturado na minha cabeça. E aí eu pensei em submeter. Mas, como acabou virando uma palestra para todo mundo, e no final da apresentação, eu tive que mudar esse formato. Eu tinha pensado inicialmente num formato de workshop, então tem algumas coisas que são mais, algumas informações que são mais práticas. E aí eu deixo a porta para quem quiser fazer depois esse formato de workshop, depois dessa apresentação, fica à vontade. Tá, eu vou falar sobre organização pessoal, vou explicar um pouquinho mais sobre alguns conceitos e tal. E só para deixar claro, essa vai ser a palestra mais motivacional que você vai me ouvir falar. Isso é bizarro. Tipo, e vocês sabem o quanto eu sou desmotivacional. O quanto eu não gosto de coach e tudo mais. Então, talvez eu me contradiga em alguns momentos. Porque a base do meu conhecimento pseudo-teórico são esses 2 livros, que é O Poder do Hábito e A Arte de Fazer Acontecer. Como? Desculpa, amiga. Pode falar, Não, pode continuar. beleza. E aí, apesar dessas referências também que eu usei para trazer algum conteúdo teórico que não fosse só informação na minha cabeça, e muita coisa do repertório pessoal. Inclusive, existem coisas que eu não sei terminologia, não sei se é uma coisa de verdade, mas que é isso. Enfim, vamos lá. Um pouquinho de contexto. Eu também perguntei para algumas pessoas o que elas achavam que era organização pessoal, e as respostas são bem divergentes. Então, para começar do básico, organização é um arranjo lógico de objetos e informações. É isso, é bem tabacudo. E por mais que seja uma coisa óbvia, se tanta gente teve interesse nessa palestra, talvez seja porque alguma coisa não está funcionando na organização que vocês fazem para vocês mesmos. E aí talvez seja bom fazer dar esse passo para trás para entender se o problema que você tem hoje é de fato um problema de organização. E assim, com esse conceito de organização, é um arranjo lógico de objetos e informações, a gente tem o entendimento que tipo, esse conceito é muito subjetivo também. Muita gente diz que, mas eu me acho na minha própria bagunça. Meu quarto é bagunçado, mas eu encontro tudo que eu quiser. E aí, tipo, isso é uma organização lógica para aquela pessoa? Tipo, é uma coisa que deveria ser melhorada ou otimizada? Não sei, esse questionamento. Para poder definir um pouquinho o escopo do que a gente vai falar, essa organização dos objetos e do espaço é o que eu vou chamar de organização física. E normalmente as pessoas entendem melhor a organização com essa ideia de coisas, de objetos e de espaço. E assim, o benefício de uma organização que funciona para essas coisas físicas e para esses espaços são mais fáceis de ver também. Então, tipo, se você está num ambiente que é bem estruturado e pensado no uso, você consegue encontrar objetos com mais facilidade, com mais velocidade, e você consegue executar suas tarefas com mais eficiência no final do dia. Por exemplo, se você está numa cozinha que você tem todos os utensílios certos à mão, todos os temperos e tudo mais, você acaba fazendo aquela atividade de um jeito mais rápido. Se você está procurando um documento e esse documento está bem estruturado dentro de uma pasta e tudo mais, você perde menos tempo para achar aquela informação. E também a organização do espaço traz outros benefícios que são comprovados para a saúde mental. E aí não é necessariamente esses autores que eu citei que falam isso, são alguns psicólogos, inclusive a minha própria psicóloga. Em geral, as pessoas se sentem melhor em ambientes onde cada coisa está no seu lugar e as coisas fazem sentido. E da mesma forma que bagunça também é associado com a perda do controle emocional. Esse é um critério, inclusive, que alguns assistentes sociais usam em avaliação de ambientes hostis ou não para a adoção de crianças. Se uma assistente social for para uma casa que os pais não mantêm uma limpeza, uma organização saudável,
elas desconsideram aquela pessoa, aquele casal para adoção. E, enfim, como vocês sabem também, eu não tenho muita moral para falar sobre a organização física. Vocês podem procurar a Renata para explorar um pouco mais sobre esse assunto. Vocês podem também olhar no Netflix a série de Marie Kondo, recomendo. É muito boa. E a gente vai focar nessa apresentação, nessa parte da organização virtual. Que a organização virtual é a organização de informações, de conceitos, de fluxos, de coisas que são intangíveis, mas que, de certa forma, acabam regendo a forma como a gente pensa e faz as atividades, né? Eu acho que todo mundo aqui teve algum histórico de ficar impaciente quando não encontrou um arquivo no computador. Ou então, enfim, acabou não achando aquele contatinho do pedreiro ou do encanador que eu passei para vocês, porque vocês não sabiam por onde eu tinha passado. Às vezes você sente que o final de semana não rende tanto, ou que você não consegue diferenciar o que é vida, o que é trabalho. Isso tem muito a ver com a forma como você estrutura a organização virtual na sua vida, e acaba refletindo na forma como a gente produz coisas no ambiente de trabalho, nos projetos pessoais, como você se relaciona com as pessoas e com o seu tempo. E aí, a ideia dessa palestra é falar sobre a organização nesse sentido. Tá, então a gente já entendeu que a organização tem esse conceito de ser um arranjo lógico dessas coisas. E aí, a organização pessoal é o sistema que cada pessoa cria para executar tarefas de modo controlado e eficaz, com a finalidade de realizar propósitos. Faz sentido para vocês essa definição? Sim. Sim. Top. Sim, A finalidade de realizar propósitos é meio estranho, né, velho? Com a finalidade de ter uma finalidade. Mas é porque é propósito no sentido de... Eu quero falar motivação, mas eu não vou falar motivação. Metas, basicamente. Enfim. É que, tipo, não é organização pela... Diz. Foi mal a moto aqui. É porque não é organização pela organização, né? É organização com propósito. Exato. Tipo, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso também, no próximo slide, na verdade, mas é bem isso que o Chico comentou. E aí, tipo, todo mundo, de forma consciente ou inconsciente, estruturada ou desestruturada, cria, de certa forma, esse sistema de como ela organiza e executa tarefas. E aí, tipo, esse sistema é a organização pessoal. Então, independente se você para pensar em como você está organizando o seu tempo e suas tarefas, você criou esse sistema. E aí a ideia é mostrar para vocês que, tipo, se vocês estão incomodados, ou se vocês acham que pode melhorar, ou ser mais produtivo, ou ser mais eficaz, essa toca é uma provocação para você parar e pensar no sistema que você cria hoje. Sim, quando esse sistema funciona, normalmente você não percebe que ele é um problema. Basicamente isso. E aí, trazendo um pouquinho sobre o que não é a organização pessoal, como o Chico já comentou, ela não é o fim, ela é o meio. Significa que você não vai trabalhar para ter o melhor sistema de organização pessoal. Você vai trabalhar para poder executar tarefas da melhor forma possível. E aí, o meio de se fazer isso é pensar na forma como você executa elas. Basicamente isso. O seu esforço, ele não deve ser direcionado para a forma como você pensa nessas atividades, e sim nas atividades. O foco deve ser na reflexão sobre as atividades e a forma como se faz elas. A organização pessoal também não é um dom, não significa que pessoas nascem mais organizadas do que outras. E talvez, às vezes, parece que algumas pessoas são naturalmente mais organizadas do que outras e tal, mas isso é uma habilidade que é construída. E, em geral, essas pessoas que são vistas como mais organizadas são, na verdade, pessoas que se incomodam mais com a desordem, por N motivos. E por isso elas acabam construindo esses sistemas de organização que são mais robustos e mais confiáveis para ela. E, enfim, uma vez que você encontra esse sistema que funciona para você, é comum você ser mais dependente nele, no sentido que você não quer confiar em outras ferramentas para poder lhe guiar nesse planejamento pessoal. E essa organização pessoal, ela também não é universal. Que basicamente significa dizer que, tipo, o que funciona para mim, muito provavelmente não vai funcionar para vocês.
E esse é um ponto, porque muitas vezes a gente vê, tipo, fulaninho é mais organizado que eu, então eu deveria ver a forma como ele está fazendo as coisas, porque provavelmente eu deveria estar fazendo alguma coisa mais parecida com isso. E não é bem assim. Talvez ver referências gere insights, mas isso não significa que você vai construir uma organização pessoal, um sistema de organização pessoal que vai ser igual ao de outra pessoa. E a gente vai ver também que, tipo, cada área, cada zona de atividade, que é um termo que eu estou tentando melhorar, requer um sistema de planejamento diferente. Então, talvez, para organizar suas finanças, você precise de um sistema. E aí, para organizar suas tarefas no trabalho, faz mais sentido usar algum outro sistema. E, enfim, só para comentar que esse sistema de organização não é tão replicável assim. Tá, mas por que vocês deveriam estar pensando um pouco mais sobre isso, né? Ou por que as pessoas buscam e investem tanto tempo em pensar em como construir esse sistema de forma melhor? É uma ferramenta de controle de ansiedade. É uma das primeiras coisas que uma pessoa ansiosa escuta do seu psicólogo, tipo, escreva no papel tudo que você tem para fazer e organize isso de uma forma mais calma, tipo, esvazie sua cabeça para depois conseguir focar. É uma forma de você conseguir se planejar para ter mais tempo para lazer ou ter mais tempo para alguns projetos pessoais. É interessante também porque algumas pessoas acabam se sentindo meio sem controle das coisas que faz durante o dia a dia ou durante a semana. E isso dá uma sensação de controle e dá essa perspectiva de, tipo, você sempre vai saber o que fazer a seguir. E também é uma forma de você aprender a lidar melhor com imprevistos. Antes de falar quais são essas dicas que eu tenho para vocês construírem os seus sistemas de organização pessoal, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu queria a participação de vocês para dizer onde a maioria das pessoas erram. Eu também perguntei para algumas pessoas quais são os problemas que elas têm quando elas pensam em organização pessoal. E além dessas pessoas que eu perguntei essa semana, existem algumas frases aqui que eu escuto durante toda a minha vida, de amigos ou familiares e tal. E agora que a gente já falou sobre alguns conceitos, eu acho que a gente pode avaliar juntos onde essas pessoas estão errando. Então, podem desativar os microfones aí de vocês. Uma pessoa que diz, eu sei o que eu preciso fazer, eu só não consigo fazer. O que é que vocês acham que ela poderia melhorar? Eu posso tentar. Talvez ela não esteja com as coisas certas que ela pensa que deve fazer. Uhum. Talvez colocar um deadline para isso, ela deadline. acha que sabe o que fazer. Uhum. Eu acho que essa pessoa tá com preguiça de fazer. Eita! Pesadão. Eu acho que... Desculpa, eu concordo, eu acho que a palavra, mas... a ideia de Felipe de ter um deadline, ele é o remédio de todas as preguiças, assim. Mas nem sempre, gente. Às Shots vezes... Eu posso substituir preguiça porque a pessoa não tá priorizando. Acho que fica mais amigável. Tem muita coisa, né? Ela pode estar... Acho que pode quebrar em tarefas menores também. Uhum. Se essa pessoa esteja... Bom tempo. Tem tempo. Talvez ela esteja muito ansiosa, talvez a coisa seja muito difícil, ela está se sabotando. Justo. Pode fé. Eu acho que a resposta definitiva talvez possa ser, talvez ela tenha filho. Ou um gato. Ou um gato, né? Ou dois Primeiro gatos. passo, eu acho que a questão da priorização é bem interessante aí, porque se ela não consegue fazer alguma coisa, significa que ela está ocupando o tempo dela com outra coisa, né? O que eu avalio com essa declaração é que se você não está conseguindo fazer, então alguma coisa do seu fluxo, do seu sistema não está funcionando. Talvez você não esteja conseguindo distribuir as tarefas da forma como você achar correto, ou talvez você não esteja conseguindo priorizar as tarefas. Porque se você não consegue fazer, você está ocupado, né? Foi esse ponto que o João levantou agora. E aí talvez você só precise de alguns estímulos para, de fato, fazer as coisas ou começar a priorizar melhor as atividades. Né? Uma outra frase muito comum, muito usada é: mas eu usava um aplicativo, uma agenda, um planner, mas aí depois de esquecer de anotar as coisas, eu parei de usar. E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês diriam para essa pessoa? Não pode culpar o aplicativo do erro do usuário. Oi, amiga. Nota não funciona, né?
Eu acho que a pessoa está tentando forçar um fluxo que não é compatível com ela. Que não funciona para ela, eu acho também. Eu acho que quando você usa um app e uma agenda, um app principalmente, ele dá tudo mastigadinho para você, ele tenta facilitar o máximo para você. Fácil demais. Se você usar um caderno, por exemplo, tipo a planilha, você vai ter que fazer tudo e talvez você tenha uma noção maior do que você tem que fazer. Sim. E eu acho que é muito também de como você coloca esse input, seja no seu plano, na agenda, app, etc. Porque se você coloca de uma maneira muito, tipo, alto nível, fazer um aplicativo, sei lá. Isso não é, tipo, uma coisa que você coloca na sua to-do list, sabe? Tipo, aí você nunca vai cumprir, aí isso vai te desestimular e você nunca vai, aí você para de usar. Então, tipo, eu acho que também colocar em níveis palpáveis as coisas. Essa pessoa talvez não tá... Uma coisa que, pelo menos assim, da minha experiência pessoal, é que eu tenho que sentir o valor daquilo que eu estou anotando, assim, tipo, ou seja, consultar. Tem que ser uma coisa útil o suficiente que me faça consultar com frequência. Porque se eu estou só anotando e em nenhum momento tá trazendo algo para mim, eu acho que eu vou me desmotivando também. Eu acho que... Calma, é difícil esse momento aqui. Fazendo primeiro. Não, podem falar. Tem tempo. Então, eu acho que talvez seja um exercício para além da memória, sabe? Assim, como no final de todo projeto grande a gente faz um pós-mortem, talvez a pessoa possa criar um sistema de não lembrar de anotar e anotar, mas tipo, de sempre ter um momento do dia dela que ela vai, enfim, meio que dar um update ali naquela lista. Tipo, pô, o que é que surgiu meio-dia? O que é que surgiu de manhã para fazer, sabe? Aí a pessoa pode tentar, não sei. É só uma sugestão de... João tá sempre dando os ganchos pro que eu vou falar. E é isso mesmo, João. É o seguinte. A avaliação que eu faço desse cenário é o seguinte. Qualquer sistema de organização, analógico ou digital, ele requer rotina e compromisso. Infelizmente, a gente não tem como automatizar a forma como a gente pensa ou como a gente anota ou distribui o que tem para fazer. Tipo, a gente consegue distribuir isso em várias ferramentas, mas a gente não consegue fazer com que essas coisas sejam automáticas. E é muito comum você não conseguir estabelecer essa rotina, qual vai ser o meu momento de parar e escrever essas coisas, quais vão ser as ferramentas que eu vou usar para poder escrever essas coisas. E se não tem a rotina, a culpa não vai ser do aplicativo ou do planner ou de qualquer outra coisa, vai ser simplesmente porque aquela rotina não funcionou para você, ou porque faltou rotina, de todo jeito. Um outro ponto uma vez eu planejei o meu mês inteiro, mas eu não consegui cumprir, então não vi motivo para planejar. Não foi útil para mim. O que é que vocês diriam para essa pessoa? Eu acho que planejamento a longo prazo sempre é um problema, assim, tipo, um mês é um intervalo muito grande, assim, tipo, você sempre precisa estar revisando e, né, adaptando ou quebrando tarefas grandes e, né. Outra coisa também é colocar coisa demais pro mesmo dia. Isso é bem frustrante. Aí você não termina as que você colocou, aí você fica com a sensação que você não fez nada e para de usar, tipo, no dia seguinte você tenta planejar muito a longo prazo, mas as coisas mudam e aí tudo se embanana e você fica com preguiça de reatualizar tudo que vem em seguida. Enfim, basicamente o que o Sérgio falou. E também acho que colocar menos coisas para o seu dia, realmente. Eu acho que a pessoa perdeu também. Acho que as pessoas misturam um pouco o que é prioritário e o que é desejável. Foi uma dica, inclusive, da minha psicóloga, porque eu estava fazendo listas enormes e ela sugeriu que eu, de fato, separasse o que é que eu precisava fazer de verdade e o que é que eu podia deixar para depois. E aí isso me ajudou a não me frustrar tanto com... Gente, quem quiser falar, coloca a reação da mãozinha que Chico pode chamar pelo nome. Fica mais fácil. Como é que faz isso? Tem uma ferramenta de reação lá embaixo. Quando você está no chat, do lado do seu nome tem outras pessoas. E tem levantar a mão, alguma coisa assim. Não. Tem onde, gente? Levantar a mão. Embaixo tem o share screen, vocês estão todo mundo vendo embaixo. Participante, chat e tal. Aí tem um que é reactions. Reações. O Zoom tem uma coisa específica para levantar a mão, viu, gente? Aí na lista de participantes, raise hand. Vou levantar a mão. Tá. Não, desculpa. Pronto, obrigado. Eu vou então coordenar isso com quem tiver com a mão levantada. Gui, manda. Eu acho que a pessoa que falou isso perdeu o objetivo do planejamento, né? Porque o planejamento não é para fazer, é para você saber o que você tem que fazer e saber o que você não conseguiu fazer.
Alguém mais quer comentar alguma coisa antes de eu comentar esse... A gente tem algumas pessoas na fila, eu só não passei a voz porque achei que tu podia querer responder Guilherme antes, mas tem Paulo e Daniel. Tá, vai, fala, Daniel. Depois eu comento. Desculpa, Daniel. Exatamente, não é porque você planejou um mês uma vez e deu errado que você não precisa planejar mais. Não é fácil planejar, então é um processo de aprendizado. Tem que se conhecer o jeito que você é para depois se organizar. Então leva tempo até esse processo. O que eu ia falar, os meninos já falaram, pode seguir. Ah, massa. Pois é, tem um pouco de tudo do que vocês falaram. Um mês é um período muito grande para você distribuir atividades pequenas. Então, talvez você esteja micromanaging um período que não dá para planejar assim, então, com tanta antecedência. E provavelmente, se você conseguiu planejar um mês inteiro em uma sentada, provavelmente você dedicou muito tempo. E isso pode ter sido uma atividade que foi chata ou dolorosa para você de alguma forma. E aí você está se impedindo de tentar aquilo de novo, porque foi um processo que foi frustrante desde o começo para você. E é muito provável também que essa pessoa não tenha considerado uma coisa muito importante, que existem situações imprevisíveis e emergências. Então, tipo, não adianta planejar tanto tempo sem prever essa necessidade de ter espaços vazios também. E também a necessidade humana de ter lazer e ócio, de certa forma. Uma outra consideração. A minha vida é muito louca e não tem espaço para planejamento. Vocês diriam? Misericórdia. É por isso que você precisa de planejamento, né? Exatamente. Normalmente, quanto mais você tem atividades para fazer, mais planejamento você precisa. Em resumo, é isso. E também, se você está nesse ponto de dizer que sua vida é louca, então você mesmo já sentiu que você não tem esse controle mais sobre as coisas que você faz. E aí, de fato, um pouco de planejamento pode ser útil para essa pessoa. E, por fim, uma última frase não vou fazer planejamento porque no final vai dar tudo certo, né? O que vocês diriam para essa pessoa? Corajosa, viu? Dando tudo certo na vida da pessoa, ela não precisa de planejamento, ótimo para ela. Se funciona, beleza. Ou tem expectativas muito baixas. Eu ia dizer exatamente isso. Mas é bom ter expectativa baixa. Expectativa baixa. Matheus tá com a mão levantada, hein, galera? No caso de a pessoa não ter habilidade ou não ter paciência, sei lá, desistir do planejamento, contratar alguém para fazer o planejamento para ela seria uma alternativa? Muita gente faz isso, né? Tipo, assistentes pessoais, secretários e tudo mais, são pessoas que tiram esse fardo de pessoas que preferem não parar para pensar no seu próprio sistema pessoal. Né? Mas, sim, primeiro, muito parabéns pelo seu otimismo, admiro pessoas otimistas assim, mas, infelizmente, o modo deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona para a maioria das pessoas. E também ela não é tão satisfatória para a maioria das pessoas. Porque além dessa sensação da perda de controle, a gente perde um pouco do propósito. Do tipo, eu não estou planejando o que eu vou fazer a seguir, eu não tenho o controle de quais são as minhas metas, quais são as minhas ambições. Então falta um pouco de autoconhecimento assim, também nesse sentido. Às vezes ter visibilidade dos seus propósitos é um dos benefícios de você refletir sobre a forma como você está executando tarefas, ou apenas executando. Então tá, todo mundo já tem uma visibilidade do que pode estar dando errado na forma como você se organiza. E agora, por onde começar? Como é que eu começo a refletir, como é que eu começo a criar esse meu sistema pessoal que talvez dê certo? Vocês viram que eu botei talvez, né? A minha primeira sugestão é que você trate o seu sistema de organização pessoal como um projeto mesmo. Então, você vai ter, 4 etapas básicas, que é o mapeamento dessas zonas de atuação, dessas atividades que você tem para fazer, uma curadoria desses itens. Só então você parte para o planejamento disso, de pensar em como você vai executar essas coisas. Executar, que eu não coloquei aqui porque é óbvio, e validar se esse processo que você criou, se esse sistema que você criou, funcionou para você. Então, começando pelo primeiro passo, que é o do mapeamento, a ideia nessa etapa é limpar a sua mente dos alertas de pendências.
Uma coisa que David Nananan, do Arte de Fazer Acontecer, fala é que normalmente pendências, elas ficam no background da sua cabeça. Então, mesmo que você não perceba que aquilo está lhe incomodando, aquilo lhe incomoda e consome sua energia mental, seu esforço e tudo mais. Comparando com coisas mais fáceis de visualizar, quando você está com o celular, cheio da porra daquelas bolinhas vermelhas de notificação, aquilo é meio desesperador. Às vezes você entra só para poder limpar aquelas bolinhas de notificação e fecha sem necessariamente fazer alguma coisa. É só porque a ideia de ter pendências, de ter coisas alertas, lhe deixa num estado que é cansativo. E aí é legal, nesse primeiro momento, tentar se livrar desses alertas de pendência. E aí existem várias formas de fazer isso. Uma dessas técnicas é o brain dump, que é só um jeito mais fancy e americano de dizer o que, tirar da sua cabeça e colocar no papel, no sistema, alguma coisa assim. O que ele fala basicamente, você transfere um conhecimento, uma informação que está na sua cabeça para outra mídia. Alguma coisa que você possa armazenar e ter visível e não necessariamente ficar guardando aquilo na sua cabeça. O processo mesmo de brain dump, ele é desordenado, ele não tem hierarquia. Ele é uma forma rápida de mapear essas pendências. Não existe recomendação quanto à forma disso. E a ideia é dar visibilidade de tasks. Eu escrevi errado. Mas é isso. Tipo, uma forma de fazer essa atividade é basicamente escolher alguma ferramenta. Pode ser post-it caneta, pode ser caderno e caneta, pode ser um editor de texto, pode ser gravador, que eu acho, sei lá, muitos filmes, quando mostra uma pessoa que é muito metódica, muito peculiar, mostra que tipo, ela fica gravando mensagens para ela mesma, para ouvir depois e tudo mais. Talvez funcione para alguém. Ou talvez você já tenha algum aplicativo de gerenciamento e documentação de sua preferência e também possa fazer sentido nisso. Como não existe uma regra de se fazer, a minha sugestão é que você simplesmente saia escrevendo coisas que estão na sua cabeça. Seja ela atividades mesmo, seja misturando coisas familiares com coisas de trabalho, tipo, só escreve. Para mim é a melhor forma de conseguir tirar tudo de uma vez. E aí talvez funcione para vocês também. Uma coisa que é importante falar é que não importa essas ferramentas que você escolha. Se você vai fazer com papel, se você vai fazer digital ou não. Não importa o meio que você escolha, mas é importante você escolher só uma dessas ferramentas. E adotar esse método para todas as outras vezes que você for fazer esse tipo de mapeamento. Uma outra coisa importante também é escolher uma opção que sempre fique acessível, então que seja fácil de você localizar e ter aquela referência de novo. E aí uma dica minha é que se você for usar a folha solta, providencie algum recipiente para guardar, porque folhas soltas se perdem e é muito comum se perder. Tendo essas coisas listadas, você passa para o segundo passo, que é a parte da curadoria. Então, você vai filtrar, categorizar e listar o que vai ser feito a curto prazo. Esses são meio que as caixas de Marie Kondo, que são meio adaptadas aqui, de para onde você vai direcionar cada um dos itens que você listou. Então, tipo, essa coisa que está na sua cabeça, ela faz sentido? Ou é uma noia? Ou é alguma coisa que não é uma atividade de verdade, que não é para você se preocupar com ela, uma coisa que já passou o time, alguma coisa nesse sentido? Se não faz sentido, vai para o lixo. Essa coisa que você listou, ela exige uma ação? Ou ela é tipo um conceito, uma referência, uma ideia, alguma coisa nesse sentido? Se não exigir uma ação, então coloca na caixinha de referências. Se essa atividade não vai ser feita, executada por você, você vai delegar para outra pessoa, então coloca na caixinha de delegar e já faz disso uma ação, como se comunica com a pessoa e pede para essa pessoa fazer. Essa coisa que você listou, ela pode ser feita a curto prazo, ou então ela possui dependências de coisas que ainda não foram feitas. Se sim, então você guarda em alguma outra lista, em alguma outra caixinha, para poder rever ela no futuro. E aí, por fim, se passou por todas essas perguntas e você continua com aquelas atividades, então essas atividades são basicamente a sua lista de tarefas. Você precisa focar nelas.
ainda nessa curadoria, quando você já tem esse filtro, esses itens filtrados, talvez seja legal você categorizá-los de alguma forma. É comum as pessoas já começarem a fazer o mapeamento, a listagem, considerando essas categorias. E aí existem algumas formas de se categorizar, né? Você pode agrupar por similaridade, você pode ordenar por prioridade, você pode separar por essa coisa que eu estou chamando de zona de atividades, que é basicamente um grupo de tarefas que faz sentido na sua vida. Então, pode ser, trabalho na Guava é uma zona de atividade para mim. Trabalho por projeto dentro da Guava pode ser uma zona de atividade para mim. E você pode categorizar por tudo isso, você for uma pessoa que gosta de ser essa pessoa que categoriza. Algumas pessoas não fazem esse tipo de categorização e funciona, e tá tudo bem. Uma das pessoas é Renato. Ele gosta de ter todas as tasks no backlog, que ele vai matando assim ao longo do dia e funciona para ele e tá tudo bem. Eu prefiro fazer coisas mais categorizadas e é a forma que funciona para mim e tá tudo bem também. Parece que você, com todos esses rituais de escrever e tudo mais, parece que a gente tem aquele design de post-it, ou então os dois de post-it, que faz a vida inteira de post-it. Mas tá tudo bem ser assim, ninguém vai te julgar. Você está fazendo uma atividade para você mesmo. Enfim, não se prenda muito à forma como você está executando essas coisas. Uma outra coisa que talvez seja interessante é a dinâmica de card sorting, uma vez que você tem essa listagem para poder fazer esses agrupamentos. E, enfim, a gente já falou de card sorting dentro da empresa, tem vários materiais sobre isso, eu pulei um pouco essa parte. Aí no último item é pensar em como é que você vai querer que essa lista de tarefas fique acessível para você. E aí, de novo, eu copiei aquela mesma caixa preta, porque os critérios são os mesmos. Não importa a ferramenta, escolha só uma. Escolha uma opção que seja acessível. Se estiver usando papel, guarde isso num recipiente para não se perder. É sempre importante ter um lugar seguro e visível. E aí a gente vai para o passo do planejamento, que é onde as pessoas têm a maior dificuldade de fato, se organizar, né? É o momento de fazer os planos realistas para poder atacar o backlog. Eita, não estava dando play no vídeo. Dando play. Oi? Tava rodando. Pode ir. Massa. Uma coisa legal de se fazer no começo desse planejamento é descobrir quanto tempo livre de fato você tem. E aí, talvez, fazer um calendário diário de uma rotina do que você normalmente faz pode te ajudar a ter essa visibilidade, né? Tipo, existem obrigações que não são negociáveis. Então, por exemplo, seu compromisso com o trabalho talvez não seja tão negociável assim. Aulas e cursos, essas coisas que têm tempos, horas e dias específicos, talvez não sejam tão negociáveis dentro da sua agenda. Atividades habituais importantes para pessoas. Então, tipo, algum momento que é importante para a sua religião, é importante para o seu contexto, é importante para o seu estilo de vida. Essas coisas também provavelmente não vão ser negociáveis e você vai fazer elas independente do seu planejamento ou não. Enfim, só para ressaltar que tipo, seja realista na hora que você estiver fazendo a descrição dessas atividades diárias. E, enfim, tendo visibilidade disso, você vai conseguir entender de fato quanto tempo você tem durante um dia, durante uma semana, ou durante algumas semanas, para poder distribuir essas tarefas dentro desses slots. Ou como o seu tempo será afetado durante determinada semana por conta de outras obrigações. E aí também é importante dizer que, quando você estiver fazendo isso, fazendo esse tipo de planejamento, lembre de novo que você precisa ter espaços em branco. Você precisa lidar bem com imprevistos. Você precisa ter tempo livre, você precisa ter ócio, você precisa ter lazer. Isso é muito importante para você conseguir manter uma organização que funciona. Aí um outro ponto é, qual frequência dessa organização, dessa distribuição de tarefas vai funcionar para você? Essa frequência ela pode ser diária, ela pode ser semanal, ela pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser semestral. É importante falar que algumas pessoas, de fato, só se organizam uma vez por mês e funciona para elas. De novo, vai depender do que vai funcionar para você. Mas o conselho que eu queria dar é que, em geral, as zonas de atividades, eu sinceramente não consegui arrumar um nome melhor para isso, normalmente vão exigir frequências diferentes e ferramentas diferentes.
Então, por exemplo, para o trabalho, normalmente eu me organizo por semana e por dia. Mas quando eu estou pensando em algum projeto de vida ou alguma ideia que eu quero fazer, esse tipo de granularidade já não funciona muito bem para mim. E essas ferramentas que eu uso também já não funcionam muito bem. Então, é bom ter em vista que, tipo, esse planejamento que você quer fazer vai ter que considerar alguma frequência e é legal que você experimente todas elas em algum momento, se você quiser descobrir o que vai funcionar para você de fato. Falando um pouquinho sobre ferramentas para o planejamento, essas são as que as pessoas mais investem tempo em procurar o que é que funciona, né? A gente tem calendários, tem gente que usa muito lembretes no celular. Algumas pessoas gostam do planner semanal, seja ele digital ou físico. Algumas pessoas são viciadas em listas de to-do, assim. Eu sou uma delas. Algumas pessoas também já usam aplicativos de gerenciamento e outros de documentação. Então, algumas pessoas fazem também uso de todas essas coisas ao mesmo tempo. E também, de novo, tá tudo bem. Mais uma vez, não importa a ferramenta, escolha o mínimo possível para você ter que gerenciar menos ferramentas possíveis. E também deixe isso sempre acessível. Alguma dúvida, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Acabou? Com fome, professora. Como é? Tô com fome, professora. Infelizmente, eu não posso te ajudar. Acabou, Ju, ou não? Tu vai ter mais coisa? Não. Eu tenho um comentário, mas acho que é mais pro fim, então... Tá, beleza. Então, beleza. Tenho aqui algumas dicas para se colocar em prática essas coisas que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade com troca de contexto, que você se sente mais improdutivo quando está fazendo troca de contexto, você pode criar temas para cada dia. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em 2 projetos no trabalho e eu tenho problema com troca de contexto, então talvez seja interessante que você trabalhe em cada projeto um dia todo. Então, projeto A eu vou trabalhar segunda-feira, projeto B eu vou trabalhar na terça, e assim por diante. Ou então alguma coisa que quebre aquele período que você já vai usar essa quebra de alguma forma. Então, manhã e tarde e noite, alguma coisa assim nesse sentido. Uma outra dica é que, se você tem dificuldade de focar, você pode definir um time box para poder executar certas tarefas e tentar se concentrar só durante aquele período, né? É um dos princípios do Pomodoro. Esqueci. Mas isso pode escalar para outras atividades também. Então, sei lá, se de repente você não está muito confiante ou com muito instiga para começar alguma tarefa, diz, beleza, eu vou me dar 1 hora para fazer isso, e não interessa o que eu vou conseguir fazer nessa 1 hora, mas eu já vou ter um ponto de partida ali, e da próxima vez que eu pegar essa tarefa de novo, eu já vou ter saído do zero, então já vai ter sido importante. Uma outra coisa e aí, é uma coisa que eu estou usando, porque a minha psicóloga falou, e tem me ajudado nesse período de quarentena, que às vezes é difícil ter estímulo para se começar o dia. Ela comentou que, às vezes, pelo ambiente que você estar desorganizado, você não consegue, concentrar por conta daquelas notificações que ficam no fundo da sua cabeça. E aí, o que ela falou foi, antes de tu começar o teu horário de trabalho, passa pela casa, como se você estivesse recebendo uma visita e você precisa fazer aquela arrumação de última hora. Você sai correndo, tocando tudo e deixando tudo arrumadinho, para aquela coisa que está no background não atrapalhar mais e não tirar sua atenção de alguma forma. Isso vale para outras atividades também, que não só a organização de casa. Então, tira 5 a 10 minutos antes de uma atividade para fazer alguma coisa de foco intenso e depois começa a atividade em si. Se você sabe qual é o seu horário mais produtivo, use isso a seu favor. Algumas pessoas gostam de usar o seu horário mais produtivo para fazer tarefas que são mais técnicas, porque aí eles conseguem dar um boost e fazer muita produção durante aquele período. E aí, essa é uma outra estratégia que pode ser útil também. Uma outra coisa que é saudável de se saber é que quase todas essas tarefas, elas são negociáveis.
Claro que existem exceções, existem prazos, existem clientes e tudo mais, mas na grande maioria das vezes essas tarefas são negociáveis. E que tempo para lazer, ócio, imprevisto não é negociável, é uma coisa que você, enquanto humano, precisa. Então, tipo, considere isso no seu planejamento também. E por final, a ideia é que você experimente alguma dessas frequências, alguma dessas técnicas, e no final daquele período, seja dia, semana, quinzena ou mês, você faça uma validação para saber se aquele sistema funcionou para você ou não. E aí, algumas perguntas que você pode se fazer nisso o sistema que você testou funciona? Por qual motivo você não seguiu aquele planejamento? O que é que pode ser diferente da próxima vez e tal? E lembrar disso, que talvez para cada zona de atividade você vai precisar de um sistema diferente. Eu tenho um bônus aqui também, que é o que eu uso para minha organização pessoal, mas eu queria ouvir vocês antes. Se vocês têm alguma dúvida, se querem comentar alguma coisa. Oi. Eu tenho dúvida. Existe alguma determinação objetiva de que é um sistema que funciona? Ou é só, tipo, você tá gostando de usá-lo e tá fazendo as coisas? Eu acho que se você se sente mais produtivo e aquilo deixou de ser, tipo, pensar no sistema, deixou de ser doloroso para você de alguma forma, é porque tá funcionando. Tipo, se para mim não é mais penoso parar e pensar nas atividades, é porque aquilo já entrou no seu fluxo de alguma forma. Então, acho que vai estar funcionando. Aí outro critério talvez seja, poxa, será que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, tudo que eu me comprometi no período que eu, de fato, me comprometi a fazer, sabe? E será que, tipo, essa entrega foi cansativa para mim de alguma forma? Será que eu deveria distribuir essas atividades de uma outra forma e tudo mais? Acho que a resposta certa para isso você vai descobrir no momento que isso chegar. Eu acho que é bem isso. Eu ainda não sei se eu descobri muito o formato, mas eu descobri pelo menos a ferramenta. Eu já usei 300 mil aplicativos e todos eu abandonava. Aí eu vou tentar o papel, velho. Vou tentar o papel, só uma vez. Pronto. Eu já tô, tipo, 3 meses e eu não dói mais. Tem um pouco disso também, porque normalmente nós sabemos sistemas são construídos baseados em um fluxo que não foi pensado por você. E aí, tipo, às vezes é difícil você se adaptar a esse fluxo que foi proposto, sabe? Porque simplesmente não foi você que fez. Sim, sim. Uma coisa que funcionou para mim, Ju, principalmente organizando finanças, eu sempre usei aplicativos e aí nunca dava certo também, eu sempre abandonava. E aí, a partir do momento que eu criei uma planilha bem simples, eu me apeguei a ela e, tipo, eu sempre venho mudando ela, incrementando ela. Então, tipo, eu me apeguei a isso e meio que me força a manter os dados atualizados também. Uhum. Ter sempre ao alcance também é uma dica muito, muito importante. Tu falou aí, mas é bom reforçar. Ter sempre na sua vista ali, tipo... E outra coisa que eu gosto é em relação à divisão trabalho pessoal. Eu tenho uma separada para pessoal e uma separada para trabalho. E aí, tipo, simplesmente, quando acaba o trabalho, eu junto com o computador que eu fecho, eu deixo ela dentro e, tipo, é isso, acabou por hoje. E eu mudo completamente o contexto. Meu cérebro não pensa mais naquilo. Mudança Isso me ajuda bastante. Uma coisa que eu tenho sofrido nesse período de isolamento é ter essa quebra do tempo do trabalho. Porque, tipo, eu tô em casa, né? Tipo, nada pra mim, nada É no muito meu fácil ambiente, se misturar. nada no meu ambiente me estimula pra dizer que eu tô trocando de contexto. E aí, tipo, isso é uma coisa que pesa pra mim, porque eu me sinto cansada mais tempo, por mais que eu esteja mais tempo em casa também. E aí, girar essa chavezinha, tipo, precisa de alguns estímulos forçados, no meu caso. Sim, eu gosto de criar certos rituais. Não, quando eu fizer isso, acabou, sabe? Uhum. E nunca mais, agora por hoje, de jeito nenhum, eu vou pensar mais nisso. Me ajuda tipo, bastante. Eu tento não usar outros cômodos da casa no meu horário de trabalho. Só quando, sei lá, Renato tem uma reunião na mesma hora da minha e fica difícil a gente ficar falando ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Aí, nesse caso, eu troco de ambiente. Mas eu tento fazer o esquema de, enquanto eu estou no escritório da casa, é como se eu estivesse no trabalho, sabe? Tipo, eu não vou me envolver em outras atividades. Se tiver a pia cheia, eu não vou lavar. Se tiver qualquer outra coisa, eu não vou... Enfim, não vou sair daquele ambiente que eu tô. Uhum. Daniel, desistisse? Daniel desistiu? Não, eu posso falar. Eu, há mais ou menos
quando eu fui para o Uruguai, eu comecei a usar planilha também, funciona muito bem para mim, igual o Felipe falou. E o que eu aprendi muito com essa planilha é que, como ela está na planilha, você consegue passar aqueles dados para o mês seguinte. Então, a partir do mês anterior, você passa para o mês seguinte. E se você trazer esse tipo de organização para o dia, você tem a sua rotina, né? Então, se uma organização funciona para você e você replica ela em todos os seus dias, você não precisa se planejar todos os dias. Isso já ajuda muito. Verdade. Camila, tu queria falar também, né? Na verdade, eu queria falar um pouquinho do outro lado, porque eu acho que eu sofro um pouco de organização demais. E esses momentos que Ju falou, de você planejar momentos para lazer, para deixar livre para alguma coisa assim, eu acho que às vezes é importante você planejar não planejando. Tipo, você dedicar um tempo para aquilo, mas deixar, tá ligado? Eu sofro disso porque, tipo, até os momentos que é de lazer é meio que cronometrado, eu só posso gastar tanto tempo nisso, e aí você fica meio neurótica, assim. Eu, pelo menos, sofro disso. Isso é como planejamento de viagem, né? Pessoas que planejam muito. Exatamente, quer fazer um milhão de coisas e aí não cabe, enfim, né? Acaba se frustrando mais. Eu acho que também acaba fazendo para o outro lado um pouco. Verdade. Tá, eu acho que eu não tenho muito conselho para te dar, porque talvez eu seja essa pessoa que passa mais tempo planejando. Mas o que eu tento é, tipo, guardar para planejamento. Tipo, eu tenho atividades todos os dias fora do trabalho. Tipo, segunda a quinta, eu tenho final de tarde e noite ocupado, basicamente. Mas aí eu faço questão que, tipo, eu não vou incluir nada, não vou colocar obrigação nenhuma na sexta de noite e nos finais de semana, sabe? E talvez isso já me dê a margem que eu preciso para poder remanejar atividades ou, enfim, para inserir atividades de lazer também. Aí eu acho que vai um pouco da granularidade que você está escolhendo para fazer esse planejamento também, tá ligado? Mais alguém? Só uma coisa. Não, pode falar, Felipe. Pode falar. Não, pode falar, é besteira. Eu vou falar besteira também. Mas pode ser que a besteira seja melhor. Pode ser. Tá bom. É porque Laílson fez uma pergunta e eu não sei se eu identifiquei uma resposta tua. Eu não tô vendo o chat. Ah, tá. É porque é o seguinte, ele... Levantei a mão, Renata. Porra, tá aqui. Perguntou o seguinte, quando tu tava comentando sobre a mudança de contexto e você tentar separar os contextos por dias e tudo mais, ele perguntou, mas e se uma atividade vazar de um dia para o outro? Acontece. Como tu comentou, imprevistos acontecem. Aí eu não sei qual foi a tua sugestão para, enfim, se isso acontecer, sabe? Não, tipo, a minha sugestão para isso sempre é não ocupe todas as horas do seu dia, sabe? Não tenha uma agenda tão comprometida assim. E considerando essas outras coisas, tipo, basicamente isso, sempre tem algum espaço vazio na sua agenda, independente da granularidade que você está usando. Eu acho que depende da frequência com que isso acontece. Se, tipo, tá sobrando coisa todo dia, você tá provavelmente colocando coisa demais todo dia. E aí, tipo, você pode ter meio que mini refatorações, assim, no seu planejamento por semana. Eu sou uma pessoa que me planeja por semana. Então, tipo, se uma atividade não deu hoje, eu sempre coloco só 3 coisas para fazer. E aí, tipo, se uma atividade não deu hoje, tipo, tudo bem, bota ela para amanhã. Mas isso acontece pouco, porque eu já reduzi a 3 o número de coisas que eu boto por dia. Então, acho talvez essa distribuição não seja nem necessariamente pelo número de coisas. Pode ser, tipo, pela complexidade. Complexidade e tal. Se uma coisa for muito difícil, bota uma só. Pelo quanto você conhece aquela atividade ou não, sabe? Se é uma coisa, tipo, eu sei quanto tempo eu levo para lavar roupa, então eu não sei quanto tempo eu levo para desenvolver um sistema do zero, tá ligado? Sim, exato. Se conhecer também é importante, né, nesse processo. Isso. Renatinha. Não, eu ia só comentar que uma forma de resolver isso como provavelmente é o que Juliana ainda faz hoje, eu também faço porque ela me ensinou, é dividir por essas áreas sem ser por dia. Então, eu tenho atividades no cliente tal e tal, e aí eu listo as atividades e no dia eu decido o que é que eu vou fazer para as atividades que eu vou fazer naquele dia. Então, não vai ter tanto problema em reorganizar a semana, porque eu estou listando por sessões que não estão vinculadas ao dia.
É a forma como eu faço também. Eu estava evitando, é o seguinte, a real é o seguinte, quando eu apresentei essa palestra para Renato, ele achou que eu estava querendo impor a forma como eu faço para vocês. E aí eu decidi não mostrar para vocês como eu faço no começo. Mas é a melhor forma. Para vocês terem essa visibilidade que existem outras alternativas. Por isso que eu só deixei para falar de como eu faço no final. Porque vocês já estão com alguns conceitos na cabeça, talvez até com algumas ferramentas novas que vocês queiram experimentar e tal. Mas aí agora eu vou falar de como eu faço e como funciona para mim. Foi um bom gancho. Beleza. O que eu uso para minha organização pessoal? Como a Renata comentou, para as minhas atividades de trabalho, eu me organizo semanalmente. Eu tenho basicamente 2 planners. Um é do concorrente, da LabCoach. E nesse daqui, ele tem uma divisão dos dias da semana. Tipo, antes desse eu estava usando um da Detail, mas enfim, é basicamente uma lista de tarefas semanais. E aí, tipo, nesse calendário daqui, eu coloco deadlines, compromissos que não são negociáveis. Então, tipo, aula de inglês, reunião, dia de mentoria, dia de feriado, esse tipo de coisa. Funciona mais ou menos como as coisas fixas, que eu não vou ter como mover de dia. E em outro papel, eu faço uma lista, com minha belíssima letra, de coisas separadas pelas minhas categorias, pelas minhas zonas de atividades dentro da empresa, normalmente. Então, eu tenho, tipo, os projetos de cliente, os projetos internos, coisas que eu estou acompanhando de alguma forma, mas que não necessariamente sou eu que estou fazendo, e algumas outras coisas. Então, tipo, nesse momento, eu estou lidando com 8 subprojetos e cada subprojeto desse tem as suas demandas. E aí, como a Renata já explicou por mim, o que eu faço eu fico olhando essas 2 coisas o tempo inteiro na minha mesa e aí eu vejo, beleza, o que eu vou fazer agora, porque o deadline amanhã vai ser essa tarefa daqui, beleza. Aí eu pego essa tarefa, faço e risco nessa listinha daqui. Basicamente isso. Essa é a minha organização de tarefa-trabalho. Uma outra coisa que eu uso é calendário, principalmente quando eu estou marcando coisas que não são nessa semana especificamente. Então, tipo, se eu estiver marcando algum médico, se eu estiver fazendo um trial de um aplicativo que eu não quero pagar, mas eu tenho que botar o cartão de crédito, às vezes dá merda, porque eu boto no dia errado, porque eu sou meio distraída, enfim. Eu uso bastante o calendário para me lembrar dessas coisas também. Já para as atividades de rotina, que não são necessariamente referentes a trabalho, eu uso um caderno. E aí, nesse caderno, que, por sinal, esse eu comecei esse ano, acho, não, no ano passado. E foi até Felipe que me deu. O que eu gosto de fazer, eu gosto de caderno assim, espiral e tal, porque as folhas não ficam soltas, então é mais difícil de se perder. E eu gosto de usar subcategorias também dentro desse caderno. Então, eu uso o mesmo caderno para tudo. Sei lá, um item desse é tipo ideias. Quando eu crio nome de componente de blog post, essa coisa está anotada no caderno, na parte de ideias. Se eu estou vendo alguma aula, alguma coisa assim, essas anotações ficam dentro do caderno também. Então, tipo, para essas atividades de rotina, que normalmente eu escrevo ideias ou vou acompanhando de alguma forma, eu uso esse caderno. Eu também uso muito paper para tudo, basicamente. Tudo que não está no caderno e tudo que não está nesses outros papezinhos, estou no paper, no meu caso. Eu tenho várias pastas e tal. Essa pasta casinha onde eu boto, tipo, receita, cardápio da semana, planejamento de viagem, coisas compartilhadas com o Renato, na maioria das vezes. E na parte de finanças, a gente mora junto, então a gente divide finanças de alguma forma. No nosso planejamento, o que a gente faz é distribuir os custos proporcional aos salários que a gente ganha. E aí o que a gente fez foi tipo criar uma planilha para poder ir imputando todos os custos que a gente tem, e ela diz pra gente quanto cada um deveria pagar naquele mês. E aí fica mais fácil da gente ter essa visibilidade. Uma outra coisa que eu uso é o Organize, que é onde eu imputo todas as minhas despesas, seja ela cartão de crédito, de dinheiro, de tudo, onde eu boto onde eu recebi dinheiro, quanto eu recebi, porque ele me dá visibilidade de forecast mesmo. Então, tipo, nesse ano, eu sei que é previsto eu ganhar X, eu sei que é previsto eu gastar X. E aí, como eu faço isso, como eu me organizo, meio que depende disso também. E ele também tem os gráficos legais, os relatórios legais. E a outra coisa que eu uso é o Splitwise, que é legal quando você precisa dividir custos com
pessoas que você mora, com amiguinhos, às vezes numa viagem, fica um pagou uma coisa, outro pagou outra, e a gente acaba usando o split. Coisa que não entra no dia a dia da casa. Ah, sim. E no caso com o Renato, no split a gente bota coisas que não são do dia a dia da casa e que provavelmente não são compartilhadas dentro daquele esquema do proporcional ao salário. Isso significa dizer que se a gente pediu comida, cada um paga o seu. E aí depois não vai dividir proporcional. E aí normalmente essa despesa entra no Splitwise. Ideias e anotações gerais, eu acabo usando o caderninho. E é isso. Essa talk tinha esse objetivo mesmo de despertar a curiosidade de vocês de talvez experimentar algum outro formato que talvez funcione para vocês. E eu espero ter conseguido isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Então, pergunta também. Levanta a mão, Renata. Levanta a mão, Renata. Eu levantei já. Essa organização que tu faz, que tem eu esqueço o nome que tu deu. Enfim, sessões. As zonas de atividades. As zonas de atividade que tu faz são especificamente para o trabalho ou tu mistura, tipo, tem coisas do trabalho, mas também tem algumas atividades na semana, aí tu coloca tudo junto? Ou tu faz listas separadas? Tem algumas coisas pessoais que eu sei que são para aquela semana e que eu não posso não fazer naquela semana. E aí, nesses casos, eu coloco nessa lista só para ter mais visibilidade delas. Mas provavelmente elas estão anotadas em outro lugar também. Antes de passar a palavra para João, Ju, tu tem mais slides, alguma coisa que tu queira mostrar, ou a gente pode deixar a tela inteira para se ver e conversar? Pode fechar. Show de bola. Deixa eu interromper aqui. Johnny. Eita, tô vendo o chat agora. Então, tu falou sobre organização pessoal de cada indivíduo e tu mencionou também sobre como tu se organiza com o Renato dentro de casa, só que tu falou da parte financeira. Para atividades de casa, como é que tu faz para dividir? Tipo, como é que tu faz para dividir de uma maneira justa, assim? Não vou citar nomes, mas talvez eu tenha um problema com isso. O problema tá com a mão levantada. É o seguinte, a gente tem tido essa dificuldade porque a real é que a gente terceirizava essa tarefa antes da quarentena. Tipo, a gente tem uma diarista que fazia faxina a cada 15 dias e tinha uma outra diarista que vinha a cada 15 dias também para fazer comida. E aí ela fazia bastante comida e a gente congelava tudo. Então, tipo, por conta da nossa rotina e tal, a gente não queria gastar nosso tempo em casa, nosso tempo de descanso, para fazer esse tipo de coisa. E a gente sempre se adaptou a esse formato. O desafio da quarentena maior foi a gente passar a ser responsável por todas essas tarefas e também continuar trabalhando. Então, tipo, esse desafio da divisão de tarefa só passou a acontecer na quarentena, beleza? Então, estamos trabalhando nisso. Qualquer sistema que eu falar agora para vocês, ele não vai ser definitivo. O que a gente faz a gente tenta fazer divisão igual, independente da coisa. Por exemplo, a gente alterna os dias em que cada pessoa faz café da manhã. E aí acorda mais cedo para fazer café da manhã. Hoje eu roubei, por exemplo, porque fiz funcional ontem e eu estava com muita dor e eu estava com muita preguiça. E aí Renato fez café da manhã 2 dias seguidos. Então provavelmente significa isso. Mas você não fez funcional terça, então não vale. Tretem. E aí a gente tenta se dividir dessa forma. Tipo, cada um faz uma coisa uma vez. Na faxina, a gente estabeleceu que não faz muito sentido a gente fazer coisas durante a semana. Talvez faça, na verdade. Estamos achando. O que a gente faz sábado pra gente é dia de corre. Então, tipo, a gente faz supermercado, a gente lava pacote de batata palha, a gente lava roupa, a gente lava a casa toda. A gente tava pensando em reestruturar isso porque acaba sendo um dia muito, muito cansativo. E aí, tipo, é meio que por iteração. Porque no começo, a gente tentou dividir organicamente as tarefas e meio que ficar um tempo igual, né? De atividade. Só que aí também não tava dando muito certo. Aí o que a gente dividiu foi... Normalmente eu passo mais tempo cozinhando e Renato passa mais tempo limpando. Então, o que a gente dividiu foi... Eu faço cozinha e banheiro e Renato faz o resto da casa. Só que aí, tipo, umas 2 semanas atrás, Renato começou a se incomodar com esse formato porque, tipo, ele fazia muito mais cômodos do que eu, mesmo que eu estivesse cozinhando. E aí, tipo, a gente trocou um dia, ele ficou com cozinha e banheiros e eu fiquei com o resto da casa. E aí, tipo, ele percebeu que não era uma divisão injusta, que na verdade eu estava fazendo mais coisas do que ele, principalmente quando envolvia cozinhar. E aí a gente estabeleceu que
Se for cozinhar, eu faço a cozinha e um banheiro. Se não for cozinhar, eu faço a cozinha e os 2 banheiros. Normalmente eu fico com os banheiros porque Renato tem muito nojo do ralo. E na Renata fica com o lixo aqui em casa também, eu não consigo, infelizmente. Eu tenho um gag reflex muito ruim. Eu fiz uma besteira, eu fiz várias besteiras tomando decisões na reforma daqui de casa, e uma delas foi colocar uma caralha de um ralo oculto no box do banheiro. Esse ralo é a coisa mais nojenta do universo de se limpar. E aí, tipo, Renato é um pouco sensível assim com ele também, tipo, ele fica meio engoiando quando vai mexer no ralo. E aí, enfim, acaba tendo essa divisão dos banheiros também por conta disso, porque eu normalmente não me incomodo de tirar meu próprio cabelo do ralo. Mas, enfim, de certa forma, eu acho que a gente está sempre se perguntando se está justo ou não. Eu acho que a gente ainda não chegou no formato de distribuição que é justa. E eu acho que a gente nunca vai chegar, na verdade, porque tem muito também do que você está sentindo naquela semana, sabe? Tipo, talvez numa semana que eu estou mais disposta, eu, de fato, vou conseguir fazer mais coisas sem que isso seja uma dor para mim. E, enfim, e tem isso também, né? De você querer fazer alguma coisa pelo próximo. Por exemplo, quando o Renato fez café da manhã consecutivo para mim hoje, porque eu estava cansada, entendeu? Aí, às vezes, acontece também. Entendi. Tipo, um comentário que eu queria fazer acerca do teu sistema de casal aí é que me parece interessante que vocês não estão só compartilhando as atividades, vocês estão compartilhando uma rotina também. Então, vocês mais ou menos levantam na mesma hora. Então, tem, tipo, no caso uma pessoa vai fazer o café da manhã, né? Mas vocês, tipo, trabalham até a mesma hora, mais ou menos. Depois vocês pausam para almoçar, provavelmente. Depois vocês trabalham até a mesma hora de novo. É isso que acontece, mais ou menos? Existem algumas variações. Tipo, Renato dorme muito menos que eu. Em geral, eu preciso dormir 7 horas por dia para me sentir bem. E na quarentena, às vezes, isso vira 9 horas. Não vou mentir, não. Eu durmo bastante. E Renato dorme... Tipo... 7 horas não é muito, não, velho. Tipo, qualquer coisa abaixo de 7 horas é pouco, tá ligado? Sério mesmo. Isso não... Nem... Mas Renato dorme 5 ou 6 horas por dia. Então, ele vai sempre dormir mais tarde que eu e ele sempre acorda mais cedo do que eu também. Aí, e dorme mais é mais inteligente. Uma diferença. João falou que quem dorme menos é mais inteligente. Não, quem dorme mais é mais inteligente. Ah, é? Eu não sou ninguém sem 7 horas de sono. Pois é, velho. Eu não sou ninguém sem 8 horas de sono. Eu sou um lixo no outro dia. Mínimo dos mínimos. De ontem para hoje. Inclusive, é um estudo... Inclusive, é um estudo bem interessante isso que fizeram com elefantes, que é tipo, é a única associação que o tamanho do cérebro tem com a gente, tá ligado? Que tipo, quanto maior o nosso cérebro, mais tempo de sono a gente precisa, tá ligado? Isso é uma coisa física, assim. Não, um cérebro maior não quer dizer que você é mais inteligente, nem nada do tipo. Mas significa que você precisa de mais sono, por algum motivo. E a galera não sabe exatamente por que ainda. Mas, enfim, é uma observação interessante. Pane postar no Twitter e no Insta da Guava. João fala que quem dorme mais é mais inteligente. Vou fazer isso agora. Então, toda vez que eu dormir menos, eu fico burra? Pronto, exatamente. Como queremos me mostrar. Ai. Não sei. Estou pensando se tem mais alguma coisa de atividade que a gente divide aqui que seria relevante falar. Tu acha que tem mais alguma coisa? Renato? O que eu achei bem interessante mesmo foi justamente a coisa da rotina, sabe? Uma vez que entrava no supermercado, mas a gente só foi 2 vezes. Depois que só pode entrar uma pessoa. Foi o seguinte, existe essa regra da quarentena que só uma pessoa pode entrar no supermercado. E aí, a gente normalmente compartilha o momento do supermercado também. Meu primeiro date o segundo date com o Renato foi no supermercado. Tipo, a gente fazendo feira. Qual foi o supermercado? Foi no Pão de Açúcar, não foi? Não lembro não, mas provavelmente foi. Foi no Pão de Açúcar, né? Pelo menos. Pelo menos tinha aquela musiquinha de fundo, né? Um negócio assim mais... É bem romântico o Pão de Açúcar mesmo. Tem aquela parte lá do pão também, que é bem legal. A parte do pão? A parte do cheiro de pizza. Tem pizza lá também. Enfim. E aí... Gente, foi romântico, sim. Em geral, a gente faz feira juntos. E aí a gente meio que, durante o supermercado, vai pensando nas coisas que a gente quer fazer durante a semana, tá ligado? Aí, tipo, a gente vai vendo... Existem as coisas obrigatórias, tipo produto de limpeza, e tem a seção aberta de oportunidades.
E aí quando a gente vai ver, se tipo, se tiver um queijo mais bonito assim e tal, porra, bora comprar esse queijo, aí a gente vai e compra coisa para fazer massa com molho de queijo diferentão, alguma coisa assim. Mas assim, voltando um pouquinho para a pergunta do João, nem sempre os nossos horários coincidem. Agora na quarentena não tá coincidindo mais, mas tipo, fora dela, na verdade, não batia tanto assim não. Tipo, Nato passava mais tempo em casa de manhã e chegava bem mais tarde do trabalho. E eu normalmente, tipo, tendo a acordar mais cedo e ir pro trabalho, para não perder a hora do café. E chego mais cedo também do trabalho, porque eu não gosto de trabalhar depois das 6h30, basicamente. E Renato, às vezes, trabalha até bem mais tarde. Ninguém gosta de trabalhar depois das 6h30. Ninguém gosta nem de trabalhar antes das 6h30. Mas a gente Mas as pessoas são obrigadas a trabalhar. Não, tipo o Laílson, ele é muito mais produtivo de noite, ele prefere trabalhar nesse horário. Então, é isso. Eu tô tentando acompanhar o chat aqui, mas não tô entendendo nada, velho. Nem entendi. Não, o chat tá muito frenético. Não tente, Ju, não tente. Acho que sextou já nesse chat aí. É isso, gente, basicamente. Ju, parabéns. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência conosco.